Essa é a história de Ania Kabanovitsky, que vivia vagando pelas ruas da Ucrânia, negligenciada, sozinha e desprezada. Mas algo aconteceu na sua vida que mudou-a completamente. Quer saber como termina essa história? Fique aqui comigo. Mas antes, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comente também aqui na história. Não custa nada, meu povo. Esse é mais um vídeo do canal. Nossa história começa em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ela é dividida pelo rio Dnieper e conhecida pela sua arquitetura religiosa, monumentos seculares e museus de história. Nasci em Kiev, na Ucrânia. Era filha única de pais separados, quando eu ainda era muito pequena. Minha mãe era cantora numa banda de sucesso, uma verdadeira artista. Cresci numa casa que estava repleta de música durante o dia inteiro. Às vezes, quando minha mãe saía à noite para cantar, eu ia com ela. Acostumei-me a passar bastante tempo só com adultos, a ouvir muitos tipos de música e a dormir e ficar atrás das cortinas do palco. Enquanto todas as meninas do jardim de infância estavam interessadas em bonecas e vestidos cor-de-rosa, eu me preocupava com pensamentos profundos em minha vida interior. Talvez fosse por isso que eu não tinha amigos. Quando eu tinha 7 anos, mamãe achava que eu era suficientemente grande e responsável para ser deixada sozinha quando ela saía para os shows. Eu era independente desde muito jovem e quando completei 9 anos comecei a cozinhar para minha mãe e eu. Mas quando eu tinha 4 aninhos de idade, a minha mãe caiu do 4º andar de nosso prédio. O dano que isso causou ao seu sistema nervoso se tornou aparente apenas anos mais tarde. E foi quando eu estava na 3ª série que tudo começou a dar errado. Ela foi diagnosticada com mal de Parkinson e começou a mancar. Sua situação deteriorou-se rapidamente e ela precisava de cuidados. Mamãe, a cantora de sucesso que foi um dia que tinha trazido tanto orgulho para mim, estava presa num corpo alquebrado. Seu estado físico afetava o estado emocional. Ela ficou deprimida, com depressão, ela parou de funcionar. Eu chegava em casa da escola, eu cuidava dela. Eu cozinhava, eu alimentava, eu dava banho, eu limpava a casa, eu fazia as compras. Morávamos no 4º andar de um prédio sem elevador. Portanto, minha mãe raramente saía de casa. Eu era a sua única conexão com o mundo exterior. À medida que a situação da minha mãe piorava, a minha também. Eu não tinha um adulto estável do meu lado do qual eu pudesse confiar. Eu já não prestava mais atenção em tudo que minha mãe dizia. Eu tornei-me uma criança sem limites. Ninguém mais ia a minhas reuniões de pais e professores na escola, portanto eu não tinha medo de mais nada, nem o que pudessem dizer ou fazer ao meu respeito. Cabulava muitas aulas e vagava pelas ruas, o que era tão ruim quanto você possa imaginar. Nossa situação financeira então era crítica. Não podíamos comprar sequer o básico, como óleo e sal. Fazíamos apenas uma papa cozida em água. Às vezes eu comia aquilo 3 vezes ao dia durante semanas. Durante o ano escolar, os professores tinham pena de mim e me deixavam ficar até às 6 da tarde para que, fora das ruas, eu pudesse comer refeições nutritivas, mas durante as férias, mamãe e eu passávamos fome. Eu não tinha um uniforme.
até que a Associação de Pais coletou dinheiro e comprou um para mim. Depois da escola, eu vesti as roupas velhas de minha avó. A situação destruiu minha autoimagem. As meninas da vizinhança zombavam de mim. E eu era repleta de autopiedade. No inverno, quando me perguntavam por que eu não tinha botas para eu usar, eu dizia: porque eu não tô com frio. Mas a verdade era outra. O meu corpo, quanto minha alma, estavam congelando. A escola de Anya iniciou um projeto de retirar as crianças das áreas perto de Chernobyl e levá-las para Israel. Anya então teve a oportunidade de sair das ruas. A mãe de Anya queria muito que a filha fosse, porque a vida dela iria mudar. Anya então deixou a mãe aos cuidados do seu pai, que ainda tinha um contato com a mãe dela. Seria o único jeito de sair daquela vida miserável. Chegando em Israel, compraram roupas novas para ela. As pessoas a tratavam bem, com amor. Para ela isso foi um choque, porque ela não acreditava que alguém se preocupasse com ela. Quando alguém perguntava se ela estava bem, ela respondia: "O que te importa?" Ela resistia aos limites e às regras. Furiosa o tempo todo, ela odiava todo mundo. Um dia ela disse: "Eu comecei a ser um desafio para aquelas pessoas." Mas elas não desistiram de mim. Me elogiavam nas pequenas coisas e eu fui me rendendo. Comecei a acreditar que as pessoas me amavam realmente. Mas eu precisava rever a minha mãe. Eu já tinha ficado em Israel por 2 anos. E chegou o grande dia dela visitar a mãe. Ela queria voltar bem vestida, bem arrumada. Nada que lembrasse as roupas velhas que ela usava da avó, que eram jogadas fora de tanto que eram surradas. Mas a visita à minha mãe foi um choque para mim. Minha mãe estava vivendo na mesma pobreza que eu e ela vivíamos há anos atrás. Dentro do meu coração, eu determinei: vou mudar a história de minha mãe como eu mudei a minha. Durante essa visita, as lembranças tão dolorosas de pobreza extrema se assolaram o coração dela. E o destino sorriu para Anya pela segunda vez. Ela conheceu um judeu chamado Ronen, que mais tarde seria o seu marido. Como ela era filha de Chernobyl, deram tudo para ela, provendo desde o mais sonhado vestido, fotógrafo e salão para fazer a festa. Enfim, ela estava nas nuvens, uma alegria imensa. Enfim, eu teria a minha família e realizaria meu maior sonho, cuidar de minha mãe. Já que me deram tudo, o meu marido pôde ajudar a comprar a passagem de minha mãe para Israel. Nesse intervalo, meu pai faleceu e mamãe estava sozinha no mundo. E a situação era precária e eu sentia no meu coração que enfim eu podia cuidar dela. Chegou o grande dia, eu agora casada, cuidar de minha mãezinha e a trouxe para Israel comigo. Cuidei de toda a papelada e agora ela vive em uma casa vizinha à nossa. Eu estou feliz que aquela menina que passava fome, era ridicularizada por usar roupas velhas, não ter um calçado no inverno para usar. Hoje eu posso cuidar de minha mãe e tenho tudo isso. E ela pode ficar perto de seus netos. Na Ucrânia, o Estado se recusou a ajudá-la. Aqui em Israel, ela recebe todo o cuidado do mundo, o que melhorou muito a sua saúde. Hoje, eu posso dizer, eu sou uma vencedora. Tá aí, pessoal, essa é uma história real de uma menina que aprendeu a acreditar em si mesma, de criança de rua na Ucrânia a uma vencedora. Você também pode vencer
se você tiver fé em você. Ok, pessoal? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários, que trarei mais histórias emocionantes como essa. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau!